Graças e paz, irmãos. Amém, glória a Deus. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Como é gostoso sentir a presença de Deus. Como é bom estar numa igreja onde é uma comunidade realmente genuína, sustentada pela palavra de Deus. Glória a Deus. Creio que o Senhor vai falar conosco através da sua palavra, porque nós falamos com o Senhor através das nossas orações. Falamos com Deus, louvamos a Deus através dos louvores e tenho certeza que agora o Senhor vai falar conosco. Amém? Peço à igreja que, por gentileza, aqueles que podem ficar de pé, vamos estar lendo a palavra do Senhor, que encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus 25, versículo de número 14 a seguir. Diz assim a palavra do Senhor. Mateus 25, versículo 14. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos, entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e pediu contas a eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhes outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, e eis que outros 5 talentos que granjei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, e eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o Senhor: Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei entre o gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, e que és um homem duro, que ceifas onde não semeastes, e ajuntas onde não espalhastes. E atemorizado escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: Mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-lhe o que tem os 10 talentos. Porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem se lhe tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. E enquanto o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde da fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedastes-me, estava nu e vesti-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste ver-me. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber?
E quando te vimos estrangeiros e lhe hospedamos, perdão, ou nu e te vestimos, e quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos te ver-te. 40. E respondendo o rei lhes dirá, em verdade vos digo que quando o fizestes a um desses pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Amém? Podeis assentar. Glória a Deus. Senhor Deus e meu Pai, em nome de Jesus, ó Senhor, que eu diminua e o Senhor cresça cada vez mais. Que o Espírito Santo fale melhor ao coração de cada um nesta noite. Que possamos, Senhor, sair daqui não como entramos, mas sair daqui alegre em te servir cada vez mais e poder te adorar a cada vez mais e sentir a tua presença, Senhor. Cuida, Senhor, daqueles que também estão neste momento vendo na live. Abençoa, Senhor. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus, irmãos. Texto meio longo, mas muito prazeroso e muito real, porque Jesus vem. Isso é fato, isso é real, e ele vai vir. E antes de mais nada, quero aqui agradecer ao pastor Moisés, que me deu o convite de estar ministrando nesta noite. E também em poder dizer um pouco daquilo que o Senhor tem falado ao meu coração nestes dias, nestes anos de ministério. E eu quero colocar um título nessa mensagem, que é: tire os projetos da gaveta que existe dentro do seu coração. Porque o que é ser realmente um servo do Senhor? Louvar a Deus é um dom. Ensinar é um dom. Pastorear é um dom. Mas pregar o evangelho é uma ordem do Senhor. Porque ele diz na grande comissão: ide pregai o evangelho. Isso é ordem. E o Senhor, ele vem falando conosco desde o princípio da humanidade. Quando ele diz lá em Gênesis, no capítulo 3, para que não coma do fruto, para que não faça isso, para que o homem permaneça naquele paraíso, permaneça vivendo o deleite daquilo que o Senhor preparou para ele. Deus ali no Gênesis, ele já mostra quem manda e quem obedece. Quem é Deus e quem é servo. E se nós pretendemos ser servos de Deus verdadeiro, do Deus Altíssimo, se nós quisermos ser servos fielmente, que nós não queremos conquistar mais do que somente ser servos, porque o lugar mais alto que um servo almeja é os pés de Cristo. Não tente ser mais que isso. Seja servo. E queira estar, pelo menos, nos pés de Cristo. E não tem ninguém na face desta terra que entende mais de amor do que Jesus. Não existe quem entende de ser servo mais que Jesus. Porque ele veio não para ser servido, para servir. E como nós estamos servindo? Como nós nos vemos como servo de Deus? E muitas das vezes nós vemos para a igreja, louvamos, cultuamos a Deus, prestamos culto a Deus, nos dedicamos a fazer o nosso melhor para Deus. Mas e como servo? Como nós estamos servindo ao nosso próximo? Como nós estamos amando? Como nós estamos nos dedicando a outra pessoa? Quantas pessoas aí fora estão precisando ouvir a palavra de Deus? E muitas das vezes nós nos recuamos, nós nos amedrontamos, nós temos receio de falar do amor de Deus, e Deus está dizendo: é agora, essa pessoa precisa ouvir você falar de mim. E muitas das vezes nós não falamos, ou por vergonha, ou por não esperar uma oportunidade. Deus, ele nos ordenou a falar do amor dele, a pregar a palavra para outras pessoas. E muitas das vezes nós temos projeto dentro do nosso coração
E nós esperamos o momento certo de estar fazendo algo para Deus, esperando Deus mostrar para a gente a hora e o momento certo de fazer aquilo. Mas não, isso é obrigação nossa, como servo de Deus. Nós temos que ser uma igreja que faz que a nossa comunidade ela saiba que existe uma igreja disposta a ajudar, a pregar, a evangelizar. E muitas das vezes nós não fazemos isso. Muitas das vezes não. E o servo de Deus, ele, ele tem que ter em mente que tudo vem do alto. Ele prepara você para o momento certo. Moisés disse: Senhor, mas eu vou dizer o quê? Só vai lá e diz que eu sou, porque eu vou colocar as palavras na tua boca. No momento certo, o Senhor estará colocando a palavra certa na tua boca. E você vai conquistar outras pessoas para o reino de Deus. E quando eu olho para o texto que nós lemos, Jesus, ele, no Monte das Oliveiras, reunido com seus discípulos, ele começa a explicar como que é o reino de Deus. O reino de Deus, ele começa falando que é semelhante às 10 virgens, as 5 prudentes e as não prudentes, a do azeite e não azeite. Nós temos que ser servos prudentes e entender que nós temos que estar preparado, não somente para a vinda do Senhor, mas temos que estar preparado para encarar este mundo que está tão necessitado de ouvir a palavra de Deus. Ele só vai ouvir a palavra de Deus através de você, através de mim. Então nós temos que ter uma atitude como servo. Mas quais são as características de um servo? Eu orando ao Senhor, e eu disse a Deus: Senhor, o que eu vou falar a respeito de ser servo de Deus? E eu disse: vou começar falando daqueles que não são servos. Vou começar falando daqueles que realmente precisam ouvir a palavra de Deus, necessitam ser transformados por Deus. Mas o Senhor disse para mim: não. Nesta instrução bíblica, primeiro você tem que dizer para as minhas ovelhas, preparar as minhas ovelhas, preparar a minha igreja para o mundo lá fora, para alcançar almas. E nós, como servos, muitas das vezes queremos palmas e não buscamos almas. Precisamos ir atrás de almas. Precisamos fazer algo para povoar o reino de Deus. Precisamos agir como verdadeiros servos do Senhor. Porque quando nós olhamos no Antigo Testamento, vemos Deus, lá em Levítico capítulo 26, dizendo que ele ordena os seus estatutos para que aquele povo obedecesse às suas ordens. Ele estava demonstrando quem era Deus e qual é a posição daquele povo de servir. Mas o povo não se atentou à voz de Deus. E Deus levantou homens, levantou profetas, levantou reis, levantou sacerdotes. E muitos falharam. Mas Jesus veio. E Jesus veio nos ensinar como devemos servir. É por isso que ele pega os seus discípulos no Monte das Oliveiras e começa a falar: eu tive fome e não me deste de comer. Eu tive sede e não me deste de beber. E como que é? Como que o senhor sente fome e não nos demos de comer? Aí ele diz: fazendo para aqueles pequeninos, estão fazendo para mim. Quando você faz algo para alguém, você está fazendo para Deus. Quando você se dispõe a ajudar alguém, você está fazendo para Deus. Irmãos, eu e minha esposa, nós temos um salão ali, em nossa casa, em São Miguel. E aquele lugar é uma igreja, Roseli. Aquele lugar é o lugar onde as pessoas sentam e ouvem a palavra de Deus. Naquele lugar, a gente fez um culto caseiro. Naquele lugar, as pessoas descem na rua para pedir oração. E nós sempre estamos dispostos a fazer algo por Deus. Eu lembro-me quando
o pastor Moisés, ele tomava conta da igreja Bom Jesus Pirapora, Pirapora do Bom Jesus. Eu sempre inverto. E uma vez ele disse uma coisa muito interessante. Quando você faz as coisas para Deus, quando você cuida das coisas de Deus, Deus cuida das suas coisas. Deus cuida de você. Quando você procura o reino de Deus, quando você procura servir a Deus, Deus cuida de você. Deus não deixa faltar nada. Irmãos, todas as vezes que eu precisei, Deus estava ali, usando pessoas para nos abençoar. E nós nunca deixamos de ter as coisas, porque nós nunca deixamos de servir a Deus. Lembro-me que quando a gente, num culto, um rapaz se levantou e disse: eu nunca vou ser crente, pastor Isaías, nunca vou ser crente. E nós fazíamos o culto, e nós pregávamos, falávamos do amor de Deus e pregávamos, mas quem convence o homem do pecado não somos nós, é o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo pegou aquele homem, invadiu o coração daquele homem, transformou aquele homem. E hoje ele é um servo do Senhor. Fiz o casamento dele, fiz o noivado dele. Hoje ele serve a Deus. Batizado, ele e a esposa e o filho também. Então, quando você se dispõe a fazer algo para Deus, você está fazendo para Deus. E quais são as características de um servo do Senhor? Primeira coisa, Mateus capítulo 20. O Senhor quer falar com a igreja. Porque o Senhor falou comigo primeiro. E quando o pastor Moisés disse do tema de ser um servo do Deus vivo, falei, meu Deus, foi para mim mesmo o negócio. Primeira coisa, amém? Mateus capítulo 20, versículo de 26 a 29. 20. Então se aproximou dele a mãe, capítulo 20, Mateus 20, 26 a 29, perdão, 26. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso servente. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate a muitos. Amém? Glória a Deus. Primeira coisa que um bom servo tem que ser, é ser humilde. Reconhecer que ele tem que dar a sua vida ao próximo, no sentido de ajudar. A humildade é uma das características que o servo do Senhor tem. Que possamos ser humildes, que possamos entender que nós estamos aqui para servir. Engraçado e interessante, porque há alguns dias atrás eu estava comentando justamente numa roda de amigos do meu trabalho, e depois eu voltei para casa e acabei conversando com a minha esposa, que tinha umas pessoas que estavam passando por dificuldades. E tem um rapaz que trabalha comigo, ele é um jovem aprendiz, e eu passei muita dificuldade para arrumar esse serviço, para arrumar esse emprego, e eu acabei tomando conta agora da loja e sendo chefe do menino, responsável pelo menino. E o interessante é que ele veio e fez uma coisa que não foi legal na empresa e errou. E eu fiquei com aquilo no coração, falei, meu Deus, eu preciso falar com ele e vou falar para não dar uma bronca, mas puxar a orelha. Estava descendo da escada e o Senhor falou comigo, você está aqui porque fui eu que te coloquei. E se fui eu que te coloquei,
você tem que entender que você tem que ajudar aquele que precisa. Aquilo bateu no meu coração. Desci na mesa do rapaz e falei assim, se você errou, eu estou aqui para te ajudar. Se você errou, eu estou aqui para te auxiliar. Se você errou, nós vamos fazer certo, para que nunca mais a gente cometa o mesmo erro. E Deus está falando para mim e para você nessa noite. Eu estou aqui para te ajudar, eu estou aqui para entender você, porque você é meu servo. Esse culto talvez não seja para modelo pentecostal, para você glorificar, para você pular, não. Mas para que você saia daqui entendendo que você é servo do Deus vivo. E que para isso nós temos que ser humildes. Temos que entender que nós estamos aqui para servir. Porque Jesus veio para servir. Muitas pessoas falam, eu estava escutando até um rapaz falando, que o homem pisou na lua, que foi o grande feito. Foi um grande feito o homem ter pisado na lua. Para mim, o grande feito foi Deus se transformar em homem e pisar na terra. Para nos ensinar como servir. Para nos ensinar como servir. Outra coisa. Deuteronômio 10, 12. Deuteronômio capítulo 10, versículo de número 12. Amém? 10, 12. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos, o ame e sirva ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. Obediência. Obediência. Será que nós estamos realmente sendo obedientes a Deus? A Deus? Será que realmente nós estamos fazendo aquilo que realmente Deus quer que nós façamos? Como anda a nossa obediência a Deus? Como anda a nossa vida de oração? Como anda o nosso jejum? Como anda a nossa dedicação ao Senhor, a nossa intimidade com Deus? Como anda a nossa vida fora da igreja? Como anda a nossa vida perante os outros que não nos conhecem? Será que nós estamos realmente fazendo aquilo que agrada a Deus? Será que a obediência é somente você se ajoelhar, orar, buscar o Senhor na igreja? Como que está a nossa vida em relação ao perdão? Será que falar de perdão é fácil, agora perdoar é difícil? Será que nós estamos realmente sendo servos que, igual Jesus disse a Pedro, você quer perdoar? Perdoe 70 vezes 7. Como anda a nossa vida? A obediência a Deus. Será que nós estamos perdoando? Mesmo aqueles que nos ofendem, mesmo sabendo que quem errou não foi nós, mas nós temos nosso coração aberto a perdoar. Jesus nos perdoou. Jesus perdoou até na cruz. Enquanto aqueles homens faziam aquilo com ele na cruz, ele disse: perdoa-os. É um perdão. O interessante é que é um perdão que não depende. Não depende do outro para me perdoar. Eu não preciso que o outro venha até mim dizendo que errou e perdoou, não. Jesus sabendo que aqueles homens eram maus, Jesus sabendo que aqueles homens estavam fazendo aquilo com ele na cruz, ele disse: perdoa, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Isso é um perdão que não depende. Isso é servo. É perdoar, sem depender do outro vir te pedir perdão. Porque falou, porque alguém falou e você não gostou, e eu já viro a cara. Porque alguém disse, porque alguém... Não. Irmãos, nós temos que ser servos de Deus. Nós temos que ser humilde. Nós temos que perdoar. Nós temos que obedecer. Como anda a nossa obediência? Nós vamos ter agora ceia. Será que é só no momento de ceia que vem aquele versículo lindo, aquela frase maravilhosa do apóstolo Paulo que diz: examine-se o homem a si mesmo? É só na ceia que para isso serve esse versículo? Não.
Não. É todo dia. Nós temos que nos examinar e ver aonde nós estamos errando. E ver aonde nós estamos precisando mudar. Porque a vida é assim. Nós mudamos. Nós temos que nos transformar dia a dia. É por isso que nós todo dia nos oramos a Deus e dizemos a Ele: Senhor, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas. A oração, como disse o pastor Moisés, tem muito poder. A oração transforma. Talvez a oração não muda a opinião de Deus, mas Ele muda, mas você muda a sua condição diante dEle. Porque a oração traz intimidade. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais Ele se aproxima de você. Ou seja, quem tem que dar o primeiro passo sou eu, para que Ele se aproxime de mim. É através da obediência, é através da humildade. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 2. 1 Coríntios 4, 2. Diz assim: além disso, requer-se dos despenseiros que cada um se ache fiel. Fidelidade. Um servo de Deus tem que ser fiel a Deus. Um servo do Senhor tem que ser fiel. Porque muitas das vezes as pessoas acham que se convertendo ao Senhor, mostrando ao Senhor, eis-me aqui, que a vida é fácil, mas a vida não é fácil do cristão. A vida de Cristo não foi fácil. A nossa também não vai ser fácil. Não está sendo fácil. Por isso que o Senhor diz: no mundo havereis aflições, mas tem de bom ânimo. Por isso que o Senhor diz lá em Mateus também 24, então sereis atribulados, vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Será que nós estamos dispostos a passar por humilhações, por situações difíceis, por amor do nome de Jesus? Que possamos ser fiéis dentro da palavra de Deus. Que possamos mostrar ao Senhor que nós realmente somos servos, apesar de sermos falhos, apesar de termos pecados, apesar de reconhecer os nossos erros. Todo dia nós temos que mostrar ao Senhor que somos servos humildes, que somos servos obedientes, que somos servos, que somos fiéis a Ele. A palavra do Senhor diz em João 13:34. Quarto livro, João. Dez, 34. Amém, irmãos? 10:34. Respondendo-lhe Jesus: João 13:34, perdão. João 13:34. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Irmãos, a outra característica de um cristão, um servo de Deus, é o amor. Estava passando uma necessidade há um tempo atrás. Uma pessoa chegou para mim e disse: quando você me chamar para se alegrar comigo, para se alegrar com você, quando você me chamar para se alegrar com você, não me chame.
Mas quando você chorar, você me chama, porque eu quero chorar com você. Aquilo tocou no meu coração, porque nós temos que nos alegrar com as pessoas, mas também nós temos que chorar junto com as pessoas. Isso é demonstração de amor. Isso é ser servo. Isso é entender aquilo que Jesus disse quando eu tive sede e vocês não me deste de beber. Eu tive fome e não me deste de comer. Eu tive doente e vocês não me visitaste. É isso, irmãos. Muitas coisas faltam ainda no coração de um servo de Deus. E uma das coisas que falta no coração é amor. É você entender que o outro pode estar passando por necessidade. E você pode ter condições de ajudar. Mas, como nós temos uma grande dificuldade em chegar próximo do irmão e dizer, você está precisando de alguma coisa. Lógico, dentro dos limites, das condições das pessoas. Mas nós temos que demonstrar amor à pessoa. Querido, eu tenho uma felicidade, uma gratidão muito grande. Eu venho de São Miguel Paulista congregar aqui. Tem algumas pessoas que eu cuido, que eu pastorei. Mas eu vou falar uma coisa. Eu estou muito feliz em poder congregar com os irmãos. E mais ainda, ver o pastor Isaías, meu cunhado aqui. Um homem que eu amo. Uma família que eu gosto. Ver o pastor Moisés. O pastor Moisés, ele é meu cunhado, meu amigo. Mas eu sempre disse isso para a Roseli. Para minha cunhada, para a pastora Roseli. Ele é meu pai espiritual na fé. Timóteo era o filho espiritual de Paulo. Eu sou um filho espiritual do pastor Moisés. Paulo disse, sede meus imitadores como sou de Cristo. Você quer ver um servo de Deus? É o pastor Moisés dessa igreja. Um homem que me ajudou, um homem que me ajudou em oração. Mas, irmãos, eu vou dizer uma coisa. Eu me converti no caminho de Osasco, praticamente. Eu e minha esposa. Eu não era convertido, minha esposa já era. O interessante é que eu não era cristão e eu tenho um carinho, um amor muito grande pela minha sogra, quando ela disse, minha esposa, não, na época a gente namorava, e ela disse, ele não é cristão. Mas minha sogra era uma serva de Deus. Se você chegar no céu um dia e ver um joelho todo ralado, é minha sogra. De tanto que aquela mulher orava. Quanto aquela mulher buscava. E quanto aquela mulher se dedicou por cada um dos filhos. E um dia ela olhou para minha esposa e disse, você está vendo agora, mas Deus está vendo lá na frente. Se eu estou aqui, também é pelos joelhos da minha sogra. Se eu estou aqui, é porque eu fui alcançado pelo amor de Deus através dessa família que tanto eu amo. Família que você olha e fala, são servos de Deus. Minha esposa é uma mulher que tem problema, tem suas limitações, mas ela nunca deixou de adorar a Deus. É sustentada pela palavra de Deus. Ela me alcançou. E o pastor Moisés, sempre quando eu vinha, ele falava de duas coisas. Ele falava de Jesus e falava de Deus. Quando ele não falava de Deus, ele falava de Jesus. Era incrível. E uma certa feita, eu vindo para Osasco, eu vi uma placa, errei o caminho, meu carro já vinha sozinho. E eu vi na placa, tardei porque vos escolhi. Deus me escolheu, como escolheu você também. E ele me levantou como servo de Deus. E ele levantou você também como servo de Deus. Que possamos trazer esse amor novamente.
esse amor de cristão, esse amor de servo, que possamos alcançar pessoas, que possamos mostrar para as pessoas que quão bom é servir a Deus. É muito bom você se dedicar às coisas de Deus, porque Deus vai cuidar das tuas coisas. Eu me propus, todas as vezes que me chamam para ministrar, eu ministro. Mas, meu Deus, queira eu ser um pastor Fábio, queira eu ser um pastor Moisés, queira eu ser um irmão Edson, pastor Isaías. Não. Mas, irmãos, aquilo que Deus me propõe a fazer, eu faço. Faço também. Deus deu cada um o seu jeito de ministrar. Deus, Ele te chamou, Ele te escolheu. Ele é teu Deus. Não existe outro além dele. E Ele está aqui, presente, nesse momento, dizendo: eu sou o teu Deus. E você é o meu servo. Que possamos tirar os projetos da gaveta do nosso coração e começar a trabalhar para Deus. Demonstrar para Ele o quanto nós somos fiéis a Ele. Demonstrar quanto nós obedecemos a palavra de Deus e agradecemos ao Senhor por ser sustentado pela palavra de Deus. Sermos uma família realmente, como somos aqui. Como eu sou feliz aqui com cada irmão. Quando um irmão abraça você, é Jesus te abraçando. Quando você diz ao irmão, está tudo bem, você precisa de alguma coisa, é Jesus dizendo, está tudo bem, você precisa de alguma coisa. Deus está levantando homens e mulheres nesta igreja para alcançar pessoas lá fora. Precisamos mostrar ao Senhor, sim, precisamos, que aquilo que Ele disse aos seus discípulos, ide e pregai o evangelho a toda criatura, a todo mundo, buscai. É isso. Ou nós estamos guardando o talento, porque o Senhor vem e prestaremos conta. Ele vai prestar conta conosco. E qual é o talento que nós temos guardado, que nós vamos entregar a Ele? Você vai dizer o quê? Eu vou dizer o quê? Não, Senhor. O Senhor, eu sei como o Senhor é, e aqui o talento que o Senhor me deu. Querido, o que eu mais quero é escutar do Senhor. Bendito do meu Pai. Entra. Entra. É o que o Senhor está dizendo para mim e para você nessa noite. Ele quer, no dia do juízo, porque Ele vem e vai prestar conta. Nós prestaremos conta ao Senhor. E como anda o nosso talento, o nosso dom? E o que nós estamos fazendo com aquilo que Deus depositou em nossas mãos? O que nós estamos fazendo? Nós prestaremos conta daquilo que pensamos, daquilo que fazemos. Nós prestaremos conta de tudo, irmãos. De tudo. O Senhor vem. E Ele vem. E vem em breve recolher a sua igreja. E que possamos entender que a característica dos servos de Deus é ser humilde, obedecer, praticar o amor e dar um bom testemunho. Um bom servo do Deus vivo, que nem o pastor Moisés disse ontem para mim. Falar de um servo do Deus vivo é o testemunho. Será que nós estamos dando realmente bom testemunho? Será que quando a pessoa olha para você e fala, isso é crente? Se veste como crente, fala como crente, age como crente. Porque eu sei como é difícil. Muitas das pessoas levantam a mão, glorificam a Deus dentro da igreja. Infelizmente, fora da igreja não agem como tal. Temos que dar bom testemunho. Como anda o nosso testemunho? Como anda o nosso pensar? Como anda o nosso coração? Ah, porque eu cometi um pecado, mas a carne é fraca. Só que o pecado não é vitamina para a carne. O pecado não é vitamina para a carne. Nós temos que entender que nós temos que fugir
Fuge do diabo, ele fugirá de vós. Nós temos que dar bom testemunho lá fora. Nós temos que ter humildade, nós temos que ter obediência, fidelidade, demonstrar amor, porque nós somos o sal da terra, a luz desse mundo. E a palavra do Senhor diz ali em Deuteronômio 8, diz em Levítico 26, que se nós obedecermos os estatutos que ele propõe, se nós obedecermos a Deus em tudo aquilo que ele disse para nós fazermos, a nossa terra será de paz, a tua casa terá paz, você terá paz no teu trabalho. Pessoas se levantarão contra você, mas você não vai ser atingido, porque os anjos do Senhor cobrirão você. Toda seta do inimigo lançado contra você terá um escudo que ela cairá. Por isso que a palavra do Senhor diz que toda seta lançada contra nós não prevalecerá, porque o Senhor é o nosso escudo. E o interessante é que ele fala de escudo porque quando o soldado ia para a guerra, ele betumava todo o escudo de óleo, e aquela flecha atingia aquele escudo e caía de tanto óleo que tinha. No mundo espiritual, eu quero profetizar na tua vida nessa noite, que o óleo do Senhor, o bálsamo do Senhor está caindo sobre a minha e sobre a tua vida. Está te protegendo, e toda seta lançada contra você e contra mim vai cair por terra em nome de Jesus. Porque nós somos servos de um Deus vivo. Somos servos de um Deus vivo. Para encerrar, Mateus capítulo 25, 31. Mateus 25, 31 a 46. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei, o que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, deste-me de comer, tive sede, deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me. Amém? Serviço. Servo significa serviço. Trabalhar para Deus. Trabalhar para o Senhor. Que o Senhor possa olhar para nós e dizer: benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos tem preparado desde a fundação do mundo. Aquilo que é nosso por herança está preparado desde a fundação do mundo. E o Senhor está dizendo para mim e para você nesta noite: buscai primeiro o reino de Deus. Buscai as coisas do alto. Fazei a vontade do Senhor e sabei que Ele é Deus. E sabei que nós somos servo de um Deus vivo, poderoso, que está aqui nesta noite, dizendo para mim e para você: não temas, porque eu sou o teu Deus. É esse Deus. É a promessa do Senhor para mim e para você nesta noite. É saber que nós temos um Deus que cuida, que guarda, que supre as nossas necessidades, que nos defende, que nos guarda. Sabemos que nós vamos sair daqui e chegaremos em nossa casa seguro. Por quê? Porque cremos em um Deus que vai conosco em todos os lugares que nós fomos. É esse Deus que nós servimos, irmãos. É esse Deus. Que possamos entender que desde o início, Deus demonstra que Ele é Deus. E Ele, desde o início, demonstra que nós temos que ser servo. Que possamos ser um servo obediente, que possamos ser um servo que fiel a Ele, que possamos ter amor, que possamos
trabalhar para Deus. Tira esse projeto do seu coração. Tira essa vontade que você tem de trabalhar para Deus e trabalhe. E trabalhe. Faça. Faça para Ele. Porque tudo é para Ele. Tudo é por Ele. Porque Ele pode. Porque Ele faz. Amém? Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Senhor, entreguei aquilo que o Senhor propôs no meu coração que fosse entregado. Senhor, abençoa. Como diz na mensagem passada, nos abençoa muitíssimo, Senhor. Que possamos, Senhor, ter a ousadia de trabalhar na sua obra. Sabemos, Senhor, que aquele que põe a mão no arado não é digno de olhar para trás. Que não possamos olhar para trás, Senhor. Que possamos ser servo fiel, que possamos ser servo obediente, que possamos fazer a Tua vontade, ó Deus. Cuida, Senhor, dos meus irmãos. Abençoe cada um, Senhor. E que cada um de nós possamos tirar o projeto que existe dentro do nosso coração e possamos colocar em prática tudo aquilo que nós temos vontade de fazer a Ti. Porque sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Eu te louvo e te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. As palmas louvam o Senhor. Pastor Moisés, obrigado pela oportunidade. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, e as doces e preciosas consolações do Espírito Santo, seja com toda a igreja de Cristo Jesus, espalhada sobre a face da terra. E nós aqui, como parte desta igreja, reunidos neste lugar, aprendendo o que é ser servo de Deus, recebemos e confirmamos esta bênção, dizendo: Amém, Jesus. Está encerrado e até domingo, se Deus assim permitir.